Bom dia! Hoje é domingo, dia 10 de janeiro de 2016. Estou no meu 6º dia de greve de fome e peso 59 quilos e 700 gramas. Hoje eu gostaria de dar continuidade ao vídeo de ontem. Ontem eu disse que o cabeça da perseguição política à minha pessoa é o ex-presidente Lula e hoje eu vou explicar por quê. Eu morei no estado do Ceará, em Fortaleza, por 2 anos, em 2007 e 2008. E quando estive lá, eu conheci um menino de rua chamado Felipe. A foto do Felipe está no meu blog. Eu me encantei tanto com o Felipe, mas tanto, que eu apadrinhei o Felipe, tirei ele da rua e levei para o abrigo, com a intenção de ajudá-lo e acompanhar o seu crescimento. E conforme eu ia tendo contato com o Felipe, eu ia me apegando cada vez mais, me encantando cada vez mais ao Felipe. Chegando ao ponto de eu decidir adotar o Felipe. Para isso, eu precisava de comprovar rendas. Eu precisava ter uma casa, eu precisava comprovar uma renda. E eu não tinha como comprovar renda. Eu trabalhava, mas não era o suficiente para comprovar a renda para adotar uma criança. Tendo contato com o Felipe, eu tive também contato com outros meninos de rua. E comecei a ver a história de vida deles e também tinha contato com assistente social, com o pessoal do conselho tutelar, todas essas pessoas que trabalham com crianças. E eles me contavam também a história de vida daquelas crianças. E eu resolvi escrever um projeto de lei e pensei, bom, eu preciso de uma casa, eu preciso comprovar renda para adotar o Felipe, porque o que eu ganho não é o suficiente. Então, vou levar isso ao governador lá no gabinete dele. Se eu conseguir agradar o governador com esse projeto, quem sabe ele não me ajuda nessa adoção, quem sabe eu não consigo uma renda, não um dinheiro para uma casa financiada pelo governo. Eu pensando, né? E eu trabalhava já com doces. Não, nessa época ainda não trabalhava com os doces. Trabalhava em uma lanchonete. E eu queria montar a fabricação artesanal de doces e geleias para trabalhar dessa forma e ter minha renda dessa forma. Eu pensava, bom, se eu conseguir um dinheiro para montar essa fabricação artesanal, eu vou ter dinheiro, talvez eu consiga alugar uma casa, quem sabe eu consiga uma casa financiada, alguma coisa pode ser que eu consiga. Vou lá levar esse projeto. E levei. Após eu levar o projeto de lei ao governador Cid Gomes, minha casa passou a ser invadida. Eles invadiam a minha casa, aonde eu morava, e deixavam sinais de invasão. Entornava água no chão, pegava papel higiênico, picotava em tudo, quebrava as coisas. Eu saía para trabalhar, quando eu voltava encontrava daquela forma. A fechadura não estava arrebentada. Ou seja, entravam com uma chave, me remexiam e não quebravam nada. Assim, quebrou um isqueiro, quebrou coisinha pouca, só para mostrar que alguém esteve ali. E eu comecei a ficar assustada com aquilo, né? Não tinha bicho, um papel higiênico todo picotado na casa, como se tivesse um bicho, né? Mexido ali, o bicho, mas não tinha como entrar bicho ali. Meus documentos, minha carteira de identidade foi roubada dentro da minha casa. Eu já deixava em casa justamente para evitar de perder, de ser roubado, então eu deixava o original dentro de casa, guardadinho com os documentos. Remexer e roubar a minha carteira de identidade dentro da minha casa, quando eu precisei, não estava lá, tinha sido roubada, foi retirada da onde eu guardava. E, bom, depois eu passei a ser perseguida também nas ruas, por guardas municipais e policiais. Eles chegavam perto de mim, a primeira vez que eu notei foi quando eu estava no supermercado
fazendo compras e de repente chegou um policial na minha frente, olhou para mim, cruzou os braços olhando para mim, assim. E ficou ali paralisado, de braço me encarando, dentro do supermercado em que eu estava fazendo compras. Eu assustei com aquele comportamento. O que o policial está fazendo? Assim, ele ficou a tipo 1 metro de mim, na minha frente, olhando de braço cruzado ainda, encarando mesmo, propositalmente, sem disfarçar. Depois disso, começou a acontecer esse tipo de situação em vários locais públicos. Uma vez eu estava em uma pracinha e chegou 3 policiais e fizeram a mesma coisa. Pararam na minha frente, cruzaram os braços e começaram a me encarar. Inclusive, eu consegui montar a fabricação artesanal de geleias em casa mesmo. Ia vender em uma feira que tinha, uma feira artesanal que tinha lá em Fortaleza. E eles quebraram a minha venda de doces com 3 policiais na frente da minha barraca com fuzil. Eu não conheço arma, eu acho que aquilo era um fuzil. Eles ficaram com fuzil, um com fuzil e 2 parados de braço cruzado olhando. Os meus clientes passavam, olhavam aquela cena e perguntavam: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E os policiais na frente da minha barraca, eles não estavam nem para a direita, nem para a esquerda. Eles estavam na frente centralizada da minha barraca, tipo, no máximo a 3 metros de mim. A minha barraca estava aqui, os policiais estavam aqui com fuzil. Acho que era fuzil, era uma arma muito grande, eu não entendo de armas. E eu respondia. Eu sabia que aquilo ali era para mim, porque eu já estava sofrendo a perseguição. E eu respondia: tem um policial perigoso na área. Depois desse dia, ninguém mais parou na minha banca. Eu estava vendendo bem, o meu doce estava fazendo um sucesso. E em pouco tempo eu poderia alugar uma casa maior, com um quarto para o Felipe. Mas depois que eles fizeram isso comigo, todo mundo sumiu. Só parava na minha banca pessoas de fora. Turistas também compravam comigo. E pessoas de fora que não viram e não souberam daquela cena. Dessa forma, eles conseguiram quebrar a minha venda de doces. Porque eu trabalhava em uma lanchonete. Depois eu perdi o emprego, teve essa também. E montei a fabricação em casa e comecei a trabalhar nessa feira. E me quebraram dessa forma, com policiais na frente da minha banca. Tipo, no máximo, 3 metros de mim, centralizado exatamente no meu meio, com a arma na mão. Como os policiais entram aqui nas favelas com aquelas armas enormes, acham que fuzil? Pois é, estavam com aquilo ali centralizado na minha banca, me encarando. 2 assim, o outro com a arma também. Os 3 parados ali, só saíram de lá depois que eu fechei a banca. Enquanto eu fiquei permanente, eu não fui embora, porque eu não sou bandido, eu não estava fazendo nada de mal, eu estava vendendo as minhas geleias em uma feira artesanal. E eles ficaram ali parados até eu fechar a banca e ir embora, porque já estava na hora de ir embora. Depois disso, quebrou a minha venda, aquele pessoal todo que comprava comigo parou de comprar, e eu não conseguia emprego, já tinha tentado conseguir emprego em vários locais, eu não conseguia, eu ficava 1 dia, 2 dias, depois era dispensada sem nenhum motivo. Eu sabia, estão mandando me botar embora. Emprego de carteira assinada que eu não consigo. Então eu retornei ao Rio de Janeiro. Eu pensei, bom, isso aí é coisa lá de político nordestino, com mentalidade de coronel, usando polícia para fazer isso com um cidadão de bem. Eu pensei assim, voltei para o Rio. Eu sou mineira, mas eu sou crescida. Eu passei minha vida toda aqui. E aqui eu fiz a mesma coisa, mas eu não desisti do Felipe. Voltei para o Rio, mas não desisti dele. Aqui no Rio, eu pensei, eu vou lutar pelo Felipe aqui, eu vou trazer o Felipe para cá. Peguei o mesmo projeto e levei no Palácio da Guanabara para o então governador Sérgio Cabral. Ainda pensando dessa forma. Quem sabe, se eu agradar ele com esse projeto, eu posso conseguir ajuda para montar novamente a fabricação de doces, né? Um local para vender. O governo pode facilitar a vida da pessoa se quiser, tipo, licença em uma boa praça. Imagina, eu conseguir uma licença para vender na feira de Ipanema, por exemplo. Um doce de alta qualidade, vender na feira rapidinho, eu fazia dinheiro.
Eu faço dinheiro com suco e cuscuz no centro da cidade, né? E era isso que eu pensava. Eu precisava de uma casa com 2 quartos, um quarto para mim, um quarto para o Felipe, e precisava de uma renda para montar a minha fabricação de geleias e um ponto de venda, para manter tudo. Com isso, eu dava entrada no pedido de adoção. Levei lá no Palácio da Guanabara para o governador Sérgio Cabral. Comecei a sofrer perseguição política aqui no Rio de Janeiro. Exatamente igual lá. Não entravam na minha casa porque eu estava hospedada em casa de parente. Mas na rua aconteciam as mesmas coisas. Então eu comecei a pensar, como pode? O que está acontecendo? O que acontecia lá em Fortaleza passou a acontecer aqui no Rio? Como pode isso? Foi aí que eu comecei a refletir. Qual era o contato que existia entre o governador do Ceará e o governador do Rio de Janeiro? Qual era o contato político? Qual era a ligação que existia entre eles? Comecei a pesquisar e não encontrei nenhuma ligação política entre eles. Porque se as coisas que aconteciam lá em Fortaleza passaram a acontecer exatamente igual aqui no Rio de Janeiro, então esses dois estavam tendo algum contato e eles trocavam informações. Mas eu não encontrei nenhuma ligação política entre o Cid Gomes e o Sérgio Cabral. Então, cheguei à conclusão que havia uma terceira pessoa. Quem era essa terceira pessoa? Que tinha contato com o governador do Ceará e tinha contato com o governador do Rio de Janeiro. Havia uma terceira pessoa que tinha poder suficiente para mandar no governador do Ceará e para mandar no governador do Rio de Janeiro. Quem era essa pessoa? Quem tinha ligação com Cid Gomes, quem tinha ligação com o Sérgio Cabral e que estava tão incomodado com o projeto de lei que eu havia entregue ao governador do Ceará e também entregue ao governador do Rio de Janeiro. Essa pessoa só era o Lula. O presidente do país tem poder para mandar no governador e nos governadores. O Lula era aliado político do Cid Gomes e do Sérgio Cabral. Era não, é aliado político. Então, foi aí que eu cheguei à conclusão que o cabeça da perseguição era o Lula. A terceira pessoa que estava fazendo a ligação entre Sérgio Cabral e Cid Gomes era o Lula. E o Lula estava incomodado com um projeto de lei que eu havia entregue na maior das boas intenções, apenas pensando em conseguir uma casa de 2 quartos e montar a minha fabricação artesanal de doces e geleias e conseguir um bom ponto de venda. Só queria isso para poder realizar a adoção, dar entrada no pedido de adoção. Só queria isso. E por causa disso, eles destruíram a minha vida, porque eles não gostaram do projeto de lei que eu escrevi, que era simplesmente um controle de natalidade. Ou seja, esse projeto de lei que eu entreguei ao Cid Gomes e depois eu entreguei ao Sérgio Cabral, vai contra o Bolsa Família, que é dessa forma que o PT consegue se manter no poder. Na época eu não tinha entendido. Na época eu tinha achado que eles talvez não tivessem pensado nisso, não tivessem tido essa ideia. Assim, eu tive a ideia, vou entregar, quem sabe eu consiga, né? Alguma coisa para que facilite essa adoção, que me possibilite adotar o Felipe. Então, resumindo a história, é isso. Foi dessa forma que eu cheguei à conclusão que o cabeça da perseguição política, a minha pessoa, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque o projeto de lei que eu havia escrito incomodou ele, incomodou o PT e vai contra o Bolsa Família, porque é para o contato que eu tive com o Felipe e com os amigos do Felipe, com o Conselho Tutelar, com assistentes sociais, toda aquela gente que cuida de criança, o contato que eu tive com eles, o que eu aprendi com eles, o que eu vi lá, é que essas crianças de rua são frutos são crianças não programadas, não planejadas, são crianças não planejadas,
fruto de relação sexual com irresponsabilidade, ou seja, não planejaram ter aquela criança, tem relação sexual e tem filho. Isso não é ser mãe. Você tem relação sexual e 9 meses depois tem um filho. Então, a maioria dessas crianças vem dessa forma. E o projeto de lei apenas conscientiza homens e mulheres a terem filhos. Filhos planejados. Ter a quantidade de filhos que eles conseguem criar, educar, manter. O projeto de lei nada mais é que isso. E dessa forma, você acaba com os meninos de rua de uma forma natural, sem maltratar ninguém, sem prejudicar ninguém. Apenas diminuindo o número de crescimento de crianças, de nascimento de crianças. De forma natural. Vocês não precisam botar filho todo ano no mundo. Para ter uma vida sexual ativa, não precisa 9 meses depois nascer uma criança. Porque essa criança, se vier de família pobre, se nascer em uma família pobre, essa criança vai acabar se tornando um menino de rua. A possibilidade disso acontecer é grande. Então foi isso, eu fiz esse projeto de lei, tendo contato com todas essas pessoas de conselho tutelar, de assistente social, né, os abrigos, e os meninos de rua também, eu escutava os meninos, a história de vida deles. Eu escrevi esse projeto, entreguei para o Cid Gomes, entreguei para o Sérgio Cabral, e esculhambaram a minha vida todinha por causa disso. E a terceira pessoa e o que aconteceu no Ceará passou a acontecer exatamente igual no Rio de Janeiro. Ou seja, havia uma terceira pessoa que estava dando ordem nesses dois, no Cid Gomes e no Sérgio Cabral. Essa terceira pessoa tinha que ser mais poderosa que eles, que os governadores, porque tinha poder para mandar nos governadores. A única pessoa que tem poder para mandar no governador é o presidente. Na época era o Lula. Então, é dessa forma que eu cheguei à conclusão que o cabeça da perseguição política, a minha pessoa, é o ex-presidente Lula, que então era o presidente Lula. E essa perseguição foi passando de político para político. Agora eu gostaria também de esclarecer por que eu não sou assassinada a queima-roupa. Porque quando eu percebi a seriedade do meu caso, quando eu percebi que aquela perseguição era mando dos políticos, e quando eu percebi que o mandante da perseguição, o cabeça, era o próprio presidente Lula, porque estava incomodado com o meu projeto de lei, eu divulguei para todo mundo. Eu mandei para a ONU, mandei para a Unicef, porque estava envolvendo o Felipe, mandei para 50 embaixadas em Brasília. Aqui no Rio de Janeiro fui na embaixada americana, na embaixada do Japão, mandei para toda a mídia nacional, TV e jornais e revistas daqui do Brasil, pelo menos as grandes revistas, os maiores jornais, mandei para 400 jornais internacionais. Nos países que falam alemão, escrevi em alemão, fiz a denúncia em alemão, mandei para as Forças Armadas, mandei para diversos civis, Associação de Moradores, Associação de Escola de Samba aqui do Rio de Janeiro, porque esses desfiles são feitos, a maioria deles é feita em fato histórico, ou fato que realmente acontece. Então mandei para eles também, e tem mais, o pessoal da Escola de Samba é tudo gente de favela, né, das que eles chamam hoje de comunidade, né? E isso aí ia espalhar no meio deles. Eles, tendo conhecimento desse fato, o caso ia se espalhar dentro das favelas do Rio de Janeiro, porque um passa por outro. Então, mandei para eles, ou seja, eu divulguei o meu caso para o mundo todo, até para o Vaticano. Não mandei a carta para o Vaticano. Fui aqui no arcebispo Dom Orani Tempesta e fiz a denúncia. Fui pessoalmente lá, não sei se chama gabinete ou escritório para arcebispo, mas eu fui pessoalmente lá e entreguei, não foi protocolado, entreguei a denúncia a uma senhora já bem idosa, né? Se não me falha a memória, o nome dessa senhora que eu entreguei, ela falou que eu não poderia entrar, mas que ela entregaria a carta ao arcebispo Dom Orani Tempesta. Se não me falha a memória, o nome dessa senhorinha era Dona Rosinha.
Os colegas dela, seguranças, aquele pessoal que fica lá no corredor, falava com ela e, se não me falha a memória, era a Dona Rosinha. Ela era chamada por diminutivo. E era uma senhora, tipo assim, de uns 70 anos. Uma senhorinha, não muito alta. Então, quando eu fui no arcebispo, eu denunciei o caso e deixei claro. A Igreja Católica não pode se envolver em assunto político, mas pode investigar casos de milagre envolvidos em em caso criminal. Não, a Igreja Católica não pode se envolver em assunto político, mas pode investigar milagres ocorridos dentro de um caso criminal. Foi isso que eu escrevi. A denúncia foi grande, mas eu me lembro desse trechinho. Por que eu escrevi isso? Porque quando eu estava lá no Ceará, o Felipe sofreu 3 tentativas de assassinato. E eu pressenti os 3. A afinidade minha com o Felipe era tão grande que quando ele estava em risco, eu pressentia. Então eu pressenti as 3 tentativas de assassinato que o Felipe sofreu. E eu relatei o caso. Fui lá no arcebispo Dom Orani Tempesta, comuniquei que o Felipe é católico, eu sou católica, comuniquei que eu pressenti as 3 tentativas de assassinato e que isso era um milagre. Com uma tentativa de assassinato, uma pessoa se sente mal, você pressentir ir atrás dessa pessoa, isso aí pode ocorrer. Agora, 3 vezes, era só a igreja investigar o caso e vai descobrir que era verdade que o Felipe sofreu 3 tentativas de assassinato lá em Fortaleza e que eu pressenti, fui lá e salvei o menino. Então eu coloquei, a Igreja Católica não pode se envolver em assunto político, mas pode investigar milagres ocorridos dentro de um caso criminal. E é o caso, ela pode investigar esse milagre, ela pode ver, isso foi um milagre, ela pressentiu por 3 vezes que o menino ia ser assassinado e ela foi lá e salvou. Botei isso lá para a carta do arcebispo Dom Orani Tempesta e fui aqui no Rio de Janeiro, a arquidiocese aqui no Rio de Janeiro, entregar pessoalmente. Se eu não me engano, o nome da senhorinha era Dona Rosinha. Pois bem, isso foi na época do Papa alemão. Não aconteceu nada, o Papa foi embora, né? Veio o Papa argentino. E é essa história. Bom, então hoje o vídeo é para completar o vídeo de ontem, para entenderem todo esse problema que realmente é complexo. E eu vou relatando pouco a pouco. Eu não fui assassinada porque eu divulguei para todo mundo, inclusive para o Vaticano, porque nessa carta que eu entreguei ao arcebispo Dom Orani Tempesta, eu pedi para que o meu caso fosse investigado pelo Vaticano, para comprovar os milagres ocorridos. E isso não foi feito. O Papa saiu, o Papa alemão saiu e veio o Papa argentino, mas isso nada foi feito. Inclusive, parece que aquele MST, o líder do MST, Stedley, foi convidado para ir para o Vaticano, que é ligado ao PT. Eu vi um vídeo aí, ele mesmo falando que ele foi convidado pelo Vaticano para ir lá. Quer dizer, o PT manda assassinar uma criança, o PT destruiu a minha vida. Todo mundo sabe que eu sou uma perseguida política. Nada ocorre, mas o Vaticano convidou o líder do MST, Stedley, para ir lá. Tem um vídeo dele. Ele fez o vídeo. É essa a situação. Bom, hoje é domingo, dia 10 de janeiro. Eu desejo a todos um bom domingo.